Paz, Senhor, meus irmãos em Cristo Jesus. Estamos aqui na segunda aula do segundo trimestre de 2019, na nossa lição, cujo assunto geral é Igreja, povo escolhido e nomeado por Deus. Quem vos fala é o professor Ronald, do Instituto Teológico Metanoem. Obrigado por estar aí, participando da nossa pré-aula da escola dominical. E eu quero convidar você a se inscrever em nosso canal, ok? Para você receber a notificação todas as vezes que for lançado a próxima lição. Nosso tema de hoje é o fundamento e edificação da igreja. Nosso texto está em Mateus 16:18, texto áureo. Disse: Pois também eu te digo que tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A verdade aplicada diz: a vida do cristão deve estar alicerçada na rocha que é Cristo. Ele é o alvo da nossa vida. Os objetivos da lição são três: explicar quem é a pedra fundamental da igreja, mostrar quando foi o início da igreja e apresentar as bênçãos atuais usufruídas pelos cristãos. Nosso texto de referência se encontra em Mateus 16, 15 ao 19. Por favor, você lê aí em casa que eu vou adiante. Nós vamos ver aqui então qual é o fundamento da igreja, seu início histórico e suas prerrogativas e as bênçãos atuais que a igreja pode usufruir. Vamos lá. Cristo é a rocha, Jesus seria o Messias, a afirmação de Pedro é: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Quando falamos que Cristo é a rocha, nos referimos à declaração de Mateus 16, 18, quando a Bíblia diz que Jesus estava com os discípulos no monte, e Jesus pergunta aos discípulos dizendo: o que dizem as pessoas de mim? E eles falam que alguém disse que era João Batista ressuscitado, que é o Elias, que é um profeta. E Jesus disse: vocês que dizem de mim? É aí que Pedro responde: tu és o Cristo, Filho do Deus Altíssimo. E quando Jesus redireciona a Pedro, disse: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Agora, para interpretarmos esta frase, é necessário seguir as regras gramaticais e da hermenêutica para uma interpretação correta. Amém? Jesus é Messias. A palavra Messias vem da palavra hebraica Mashiach e Christos no grego, que significam as duas ungido, tá? Eles derivam, do verbo ungir com óleo. Você lembra que quando Jesus entrou em Jerusalém, muitos receberam aclamando Jesus, dizendo: bendito aquele que vem em nome do Senhor, bendito o filho de Davi, pensando assim que Cristo seria o Messias. O Messias é diferente para o judeu de dizer que Jesus é Deus. Dizer que Jesus é Deus seria uma blasfêmia, tá? O Messias eles esperam um homem que seja ungido da descendência de Davi, que se levante como líder, tá? Isso eles esperam. Mas dizer que Jesus seja Deus entre os homens, aí não. É quando rejeitam Jesus. Então Jesus é o Messias ungido e nele todas as promessas de Deus são cumpridas. A afirmação de Pedro: Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Jesus disse que esta revelação, aliás, esta expressão de Pedro foi fruto da revelação do Pai. O Pai lhe revela e ele reconhece com fé e fala estas palavras. Ou seja, para dizer que Jesus é o Cristo, precisava ter fé, vindo como resultado da revelação do Pai. 1.3: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Jesus disse: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Eu quero que você entenda que tanto a palavra pedra, do grego Petros, que significa uma rocha ou pedra, ou a palavrinha pedra, do grego Petra,
é nada mais que um substantivo feminino, tá? Enquanto Pedro, substantivo masculino, pedra, substantivo feminino, mas ambos significam rocha ou pedra. Agora você diz, mas e aí então, como é que Jesus se refere a Pedro, né? Dizendo, tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Perceba que nós, dentro da nossa gramática, temos os pronomes pessoais, o singular, eu, tu, ele, ok? Agora, cada pronome pessoal tem seu pronome demonstrativo. O pronome demonstrativo da primeira pessoa, eu, né, se usa esta. E o segundo pronome demonstrativo da segunda pessoa, no caso tu, tá, seria essa. E perceba que Jesus disse, tu és Pedro, a segunda pessoa. E sobre esta, quem que é esta? Se refere à primeira pessoa. Tá? Então, isso você tem que entender bem claramente. Tá? Veja, faz de conta que eu sou Jesus falando com você que é Pedro. Eu diria assim, tu és Pedro, mas sobre esta pedra, porque eu sou a primeira pessoa do discurso, tá? Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então não há confusão quando você vê a análise gramatical do texto. Então, claramente a nossa língua portuguesa nos está mostrando, isso também existe no grego, é claro, está traduzido do grego, tá? Nos está mostrando que quando Jesus disse sobre esta pedra edificarei a minha igreja, ele está apontando para ele, pois o pronome demonstrativo esta se refere à primeira pessoa, tá, do discurso, que seria o eu falando. Ok? Então fica claro que estas palavras não têm a mesma referência. Quando diz tu és Pedro, se refere à segunda pessoa. E quando diz esta, sobre esta pedra, se refere à primeira pessoa, que é o próprio Jesus falando. Amém? Então não crie confusão. O início da expansão na igreja, vamos ver a festa de Pentecostes, a descida do Espírito Santo e o crescimento e expansão. O início da expansão da igreja. Depois da morte e ressurreição de Jesus, os discípulos permaneceram em Jerusalém até que do alto foram revestidos de poder. Colocamos então aqui expansão, tá? No lugar de simplesmente, né, o início da igreja. Veja que eu fiz uma alteração aí no tópico, tá? Eu coloquei o início da expansão da igreja. Por quê? Porque a igreja, conceitualmente, dentro da eclesiologia, ela nasce lá no jardim. A sequência, tá, seria a igreja jardim, tá? A igreja no período patriarcal, a igreja nacional, que é formada no período de Moisés, ok? A nação israelita se torna a igreja, e a igreja internacional, que inicia-se pós Jesus. Então veja que nada mais está havendo uma expansão da igreja que inicia no jardim. Agora vamos entender o que queremos dizer com igreja. Nós falamos um pouco na semana passada e definimos assim: igreja é a comunidade de todos os que creram na palavra de Deus, não importando a época, ok? Isso é uma definição de igreja. Igreja é a comunidade de todos os que creram na palavra de Deus, não importando a época. Ou seja, independente do período, qualquer pessoa que crê é igreja. Agora, veja que lá no jardim existe um diálogo, há uma conversa contínua de Deus com o homem, há um encontro, há um relacionamento do homem com Deus. Todas as tardes Deus vinha e se encontrava com o homem no jardim. Isso é igreja. A igreja é justamente quando o homem se encontra e estabelece comunhão com
Deus. Então, se isto é igreja, momento de comunhão com Deus, então existe igreja no jardim. Tá? E você vai ver no período patriarcal como os patriarcas também se encontram e mantêm comunhão com Deus e adoram ao Senhor. E depois, quando Moisés estabelece já um local de adoração, o tabernáculo, lá tem sacerdotes, lá tem o serviço religioso, então aquilo é igreja também, tá? É uma igreja nacional, a igreja israelense, a nação de Israel se torna uma igreja. E a seguir, nós vamos ver que a igreja agora vai sair dos limites nacionais de Israel para se estender a um nível internacional. É aí que se nomeia igreja internacional, ok? Eu quero que você pegue bem este ponto. Mas vamos devagar, né? A festa de Pentecostes literalmente 50º, era uma festa celebrada 50 dias após a Páscoa. Era uma festa obrigatória onde os judeus vinham de todas as partes que estivessem. E no Pentecoste que a igreja internacional tem seu marco de expansão. Então, de muitas nações vieram, de várias nações, são judeus que estavam espalhados, vêm adorar a Deus no dia do Pentecoste, tá? E de várias nações, quando o Espírito Santo desce, né, ou se manifesta, tá? Muitos falam em diversos idiomas para as pessoas que estão lá, ou seja, está se expandindo a nível internacional. A igreja internacional se dá início assim. A descida do Espírito Santo. Os profetas tinham previsto um dia quando Deus derramaria de seu Espírito sobre todo o povo. Seria um evento escatológico. Participar da igreja de Cristo é participar da salvação proclamada por Ele. Não participar dela, esse era alvo do julgamento, tá? Essa é a questão escatológica. Agora, eu quero que você me entenda um pouquinho aqui, que quando nós dizemos descida do Espírito Santo, estamos dizendo a manifestação, tá, do Espírito Santo, bem claro. O Espírito Santo, ele não sobe e desce, tá? Apesar de você ver na palavra de Deus, a palavra escrita descida, né? O Espírito Santo veio, o Espírito Santo subiu, ele desceu, tá? Você vai concordar comigo que o Espírito Santo é Deus, e como é Deus, ele é onipresente, ele sempre está presente, tá? Continuamente em todos os lugares. Então a palavra de Deus se refere, quando disse que desceu o Espírito Santo, está dizendo, se manifestou o Espírito Santo neste momento. Amém? Crescimento e expansão. Então, com a descida, isto é, com a manifestação do Espírito Santo, a Igreja Internacional inicia a sua jornada com as ferramentas necessárias para a boa obra. Ou seja, o Espírito Santo, pelo batismo, capacita o cristão para a sua obra. Então, agora, Deus preparou, tá, um grupo, né, pequeno, para que eles se levassem a palavra completa para todos os 4 cantos da terra. O Espírito Santo, né, Jesus disse assim, eu vou para o Pai e eu vou enviar ele para que ele seja o vosso consolador. Ou seja, ele vai estar com vocês igual eu estou com vocês. Então o Espírito Santo é nos apresentado como alguém que passa a andar conosco, estar em nós, tá? E nos capacitar para fazer o que temos que fazer. Amém? As bênçãos espirituais, nós temos a eleição, a regeneração e a justificação. A Igreja Internacional desfruta de benefícios que o próprio Deus estabeleceu. Em Cristo, então, não há judeu, não há grego, não há cita, não há bárbaro, tá? Em Cristo Jesus todos somos um. O que é eleição? Eleição é o ato soberano de Deus em graça, pelo qual Ele escolheu em Jesus Cristo
para a salvação todos aqueles que de antemão ele sabia. Isso se chama presciência, tá? Que responderiam positivamente à ação do Espírito Santo, tá? Ou seja, a escolha de Deus para conosco gera em nós responsabilidades. Vamos entender aqui melhor isto, tá? Quando nós falamos da presciência de Deus, estamos falando do ato de Deus saber de todas as coisas. 1 Pedro 1 e 2 nos diz: fomos eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Veja, presciência, saber de antemão. Então, é impossível que Deus se prive de algum conhecimento. Então, Deus sabe de todas as coisas. Então, Deus sabe, tá, que nós, ou Deus sabia no caso, tá, falando em questão a nós, tá, lá atrás, né, Deus sabia que responderíamos positivamente, ou seja, quando se nos oferecia a salvação, se você quer a salvação, eu diria, sim, eu aceito. Então Deus sabia que as pessoas, que você ia responder positivamente à ação do Espírito Santo, porque o Espírito Santo vem para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, tá? E Deus já sabia a tua decisão. Veja, presciência quer dizer que Ele sabe de antemão a tua escolha. É diferente de predestinação, tá? A regeneração, a conversão se dá pelo ato humano divino, se há uma ação humano divino em que o ser humano, através da fé, responde. Então, quando o Espírito Santo, pela palavra, me mostra o seu amor, me revela o amor de Deus, eu respondo ou não, é uma questão minha, tá? Não, eu aceito Jesus ou não. Então está no homem responder ou não. A regeneração, ao contrário da conversão, é uma ação divina, tá? Em que Deus muda o coração do ser humano, tornando-o participante da natureza divina. Ok? Então aqui nós vamos ver que existe uma ação puramente divina. Tá? Quando eu digo sim, eu aceito Jesus, é Deus que opera, unicamente Ele opera a regeneração. A justificação já é diferente, porque justificação é o ato jurídico em que o juiz declara um réu inocente. Veja que então a justificação não depende da pessoa, tá? Mas sim exclusivamente daquilo que o juiz declara. Independente da pessoa, tá? Estar como ela se sentindo ou não, ou seja, sentindo bem ou sentindo mal, né? Está se sentindo talvez culpado, né? Mas se o juiz lhe declara inocente, ele é inocente, ou seja, ele não vai para a cadeia. Então a justificação é algo que depende exclusivamente de Deus. Através de Cristo nós somos inocentes diante de Deus, pois Ele levou sobre si os nossos pecados. Ou seja, Ele morreu, né, em nosso lugar, é uma morte substituta. É importante que nós entendamos isto. Nós estamos justificados quando aceitamos Jesus, tá? Deus opera isto, Deus nos declara justo, porque reconhecemos que Cristo pagou aquilo que nos devíamos. Então Deus anula aquilo que era contra nós, aquilo que nos condenava é anulado porque Cristo pagou por nós. O salário do pecado é a morte, então Jesus morreu em nosso lugar e Deus nos declara inocentes, tá? Então isso é a justificação. Meus amados, nós vimos que planejada na eternidade como o mistério de Deus, tá? Paulo disse que o mistério estava escondido há tempo. Esse mistério ele se refere ao momento em que judeus e gentios serviriam juntos ao Senhor, ou seja, a igreja seria internacional. E esta igreja inicia a sua história no Pentecoste.
Mas Paulo deixa claro isso, que era um mistério que já estava escondido há muito tempo. Amém? Meus amados, explicamos quem é a pedra fundamental da igreja, mostramos quando foi o início da igreja e apresentamos as bênçãos atuais usufruídas pelo cristão. Somos salvos, regenerados, justificados em Cristo Jesus. Meus amados, muito obrigado. Deus abençoe. Uma boa escola dominical para vocês. Até a próxima semana, assim Deus quiser.